de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos, independente do preço. Então você verá uma igreja avançando. Amém. Disse: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Certa senhorinha que vem a esta igreja, ela não é membro aqui, ela é metodista, mas nos ama, e ela vem à igreja. E outra senhora disse: a qual igreja você vai? Ligou para ela. Eu ouvi isso. Disse: a qual igreja? A qual igreja vai? Disse: vou ao Tabernáculo Branham. Ela disse: quer dizer que vai lá e ouve esse tipo de doutrina? Senta-se sob algo assim? Disse: que tipo de doutrina? Bem, eles se gabam demais de Jesus. Ao batizar, usam seu nome no batismo, usam seu nome em tudo mais. Pois a Bíblia diz, meus irmãos, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Com certeza, eu lhe digo, irmão, eu não sou de confusão, mas gostaria de ver qualquer homem, em qualquer lugar, a qualquer hora, provar pela Bíblia que isso não está certo. Isso mesmo, não importa o que digam, você está louco e tal, não faz diferença. Outro dia eu estava numa livraria onde ia comprar uns livros e uma senhora disse: eu não os teria na minha estante, não os vendo. Disse: uma senhora passou e comprou todos. Tinha 7 e esta senhora comprou todos eles. Acho que só queria se livrar deles. Eu ouvi. Surgiu o assunto sobre cura divina. Estavam lá 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam a meu favor. Disse: você está certo. Quando fui sair, fiquei imaginando o que o irmão Shire estava presente no momento. O irmão Creech entrou nessa hora. Quando todos começaram a descer e começaram a andar um pouquinho por lá, este pregador metodista se aproximou e pôs as mãos no meu ombro. Ele disse: irmão Branham, quando o irmão não passava de um mocinho, eu fui aonde o irmão tinha subido num poste, trabalhando com um par de esporas e com o rosto sujo. Ele disse: eu sabia que o irmão ensinava cura divina, e minha pobre mãe ficava lá deitada com uma doença renal, nunca sarava, estava prostrada, morrendo. E o irmão chegou, tirou suas esporas e ferramentas, ajoelhou-se no chão e orou por minha mãe. Uma semana depois, o médico a declarou perfeitamente curada. Disse: isso foi há 23 anos e ela está perfeitamente sã hoje. Não importa se é minha igreja ou o que seja, eu creio. Aleluia, aí está. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Os tempos podem passar e as coisas podem mudar, mas o Evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo por todas as eras incessantes. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual era essa igreja? Que pedra era essa? Você pergunta à Igreja Católica, eles dizem: era uma grande pedra que estava lá. A Igreja Católica, a hierarquia, está sentada nela esta noite, sobre esta pedra, distribuindo poderes a outras igrejas, perdoando pecados. Isso está na definição católica. Se forem averiguar, perguntem ao protestante e digam: o que era aquela pedra? Eles diriam: foi Jesus Cristo, é a pedra. Oh, irmão, o que Jesus disse sobre isso? Pedro disse: quem dizeis? Ele disse: quem dizeis que eu sou? Ele não estava falando de si mesmo. Disse: quem dizeis que eu sou? Uns dizem que tu és Moisés e uns dizem que tu és Elias. Mas quem vós dizeis? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Tu não tomaste a teologia de algum homem sobre isso. Não aprendeste isso num seminário, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. E sobre esta pedra, aleluia! Que pedra? A revelação espiritual de Deus manifesta Ele mesmo ao indivíduo. Aleluia!
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando um homem nasce de verdade do Espírito de Deus e do alto da cabeça até as pontas das unhas dos pés, ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E suas próprias ideias egoístas se desvaneceram e Deus tem completo controle sobre esse homem. Ele crê em toda palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e a pratica. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Isso os faria sentirem-se religiosos, não é? Claro que sim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, senão neste nome do Senhor Jesus. E a Bíblia disse aqui que perceberam que eram homens indoutos e sem letras. De que escola vieram? Um bando de tolos saiu lá. Bem, quem é esse bando de analfabetos? Analfabetos e iletrados? Bem, os homens nem sabem o abecedário. Bem, vejam a linguagem que estão usando. Ente, touch, fat e perish. Que tipo de povo é esse? Ora, de que seminário o senhor saiu? O senhor é o doutor quem? Estão vendo? Mas tiveram de reconhecer, pois perceberam que eles haviam estado com Jesus. Isso é o principal, irmão. Se você não sabe distinguir entre café e feijão partido, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, prefiro ter isso do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor! Oh, que coisa! Deus, ancora-me aí. Deixa-me descansar sob a árvore, por onde a fonte flui tão livremente, onde o Cordeiro é a luz e a alma dos salvos nunca morre. Deixa-me ancorar aí. Oh, que coisa, que coisa! Deixa-me sentar-me junto à árvore perene quando a jornada desta vida terminar. Oh, não cobice as vãs riquezas deste mundo que se deterioram tão rápido. Procure ganhar aqueles tesouros celestiais. Eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure em sua mão imutável. Isso mesmo. Quando esta jornada terminar, se a Deus tiver sido fiel, belo e brilhante seu lar na glória, sua alma arrebatada verá. Uma noite destas, ou uma manhã destas, ou um meio-dia destes, sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído. Você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora. Mas o que me importa? O que lhe importa? Pois ele o levantará com suas asas eternas. Ele o pegará quando essa alma sair daqui. Haverá alguém esperando no fim da estrada. Que coisa, para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte, para apresentá-lo além, sem defeito e irrepreensível perante o Pai. Então, por que nos preocuparmos? Por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais? Enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa, com que vamos nos importar? Que as pessoas, que todos, que homens e mulheres, que crianças, que todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, me deem uma razão para não servi-lo. Deem-me uma razão para deixarem passar este Natal sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Parem de pensar sobre isto ou aquilo. Parem de pensar se devo fazer isso ou aquilo. Estou lhes perguntando algo sério. Vocês têm crido no Senhor Jesus Cristo? Se realmente creem, provarei pela Bíblia que vocês têm a vida eterna e não podem perecer. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quando Jesus Cristo falou essas palavras, quando Pedro as falou no dia de Pentecostes, quando Jesus as falou aqui mesmo em São João 5, quando falaram por toda a Bíblia,
O homem a torceu e a misturou e tentou fazer isto com ela e fazer isto para criar organizações e tudo mais. Alguns deles disseram sim, apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e aceite, só isso. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, oh irmão, ficamos tão felizes, gritamos. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, falamos em línguas e sabemos que o recebemos. Estão vendo o truque do diabo? Essas coisas estão bem, mas ainda assim não é Cristo. Claro, vocês estão. Quando alguém creu de verdade e inteiramente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna no minuto em que crê. Isso mesmo, quando você crê, sua vida dirá o que você é. Sua vida! E tudo isso acontecerá. Todas estas coisas, como gritar e regozijar-se e falar em línguas e curar os enfermos e todos estes outros dons e tal,